Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias para a primeira epístola de São João, capítulo 3. Primeira epístola de São João, o capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E sentados mesmo, irmãos, vamos fazer essa leitura. 1 João, capítulo 3, os versículos de 1 até o versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é muito clara com respeito a essas verdades, Senhor, tão sublimes, que nós somos agora Teus filhos. Mas ainda, Senhor, não temos aquela forma gloriosa como teremos quando o Senhor se manifestar. Então, quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ti. Obrigado, Senhor, porque nos regeneraste. Obrigado, Senhor, porque um dia mesmo, Senhor, fez a obra em nossas vidas. Aceita a nossa gratidão. Fala ao nosso coração através dessa palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos meditado aqui nesses versículos. Nós já vimos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós estudamos aqui, destacando para os irmãos a diferença do amor de Deus. Existe esse amor que Deus nos amou com grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, aqui algo diferente, algo que chama atenção. Deus, Ele ama os seus eleitos, ama os seus escolhidos com um grande amor, a tal ponto de fazer de nós seus filhos. Então, esse é um amor, assim como João disse, né? Deus amou ao mundo de tal maneira. E a gente não pode dizer que Ele não ama o mundo, que Ele não ama as suas criaturas. Ele ama. E daí nós aprendemos o amor comum de Deus, o amor salvífico de Deus. Então, tem essa diferença, sim. Ele mesmo disse: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. E por isso ele disse: amei Jacó, aborreci de Esaú. A injustiça da parte de Deus? Não, porque Ele tem misericórdia de quem quer. Então, graças a Deus que Ele teve misericórdia de nós, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Aí, ele continua: e de fato somos filhos de Deus. Note, e também nós aprendemos, além do amor comum de Deus, o amor salvífico de Deus, o amor eterno de Deus, nós aprendemos que nenhum de nós, ao vir a este mundo, nascemos como filhos de Deus. A Bíblia nos diz claro, lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, 4, que nós éramos por natureza filhos do quê?
filhos da ira, como também os demais. Quando foi que nós passamos a sermos filhos de Deus? Nós aprendemos em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, vemos que Deus, ele regenera, e só um regenerado por Deus é que pode ser chamado de filhos de Deus. É assim que acontece naturalmente conosco, né? Você não é o filho do meu pai, porque você não nasceu na nossa família. Eu não sou filho do teu pai, porque eu não nasci na tua família. Então, quem nasceu na família do meu pai é filho dele, é filho da minha mãe, nasceu nessa família. E assim também é a família de Deus. Deus nos criou, ele é o nosso criador, nós somos suas criaturas. Mas quando ele regenera, aí passamos a ser filhos de Deus. Digo isso porque às vezes na rua, no trabalho, na escola, alguém diz assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. E pelas Escrituras nós aprendemos que filho de Deus são todos aqueles que andam como Jesus andou. Tem uma diferença, Se alguém disser, não, mas Deus me criou, bem, isso é uma coisa. Você não é filho de Deus porque Deus te criou. Porque do outro lado, lá no capítulo 8 de João, Jesus Cristo diz àqueles judeus que diziam acreditar nele: vós sois filhos do diabo. E nós não temos registro nenhum de que Satanás tenha criado alguém. Ora, se Satanás não criou alguém, por que Jesus Cristo chama e diz: vós sois filhos do diabo? É porque aquelas pessoas praticavam as obras de Satanás. Ele disse: vocês não são filhos de Deus. Se fossem filhos de Deus, teriam me amado. Vós sois do diabo e quereis me matar. Ele foi homicida desde o princípio. Então, eu sou filho daquele que eu imito. Eu sou filho daquele que pratico as obras semelhantes. Se as minhas obras são semelhantes ao de Jesus, ao de Deus, praticando a justiça, sou filho de Deus. Mas se as minhas obras são mais parecidas com as obras do diabo, então eu sou filho do diabo. Nós somos filhos daqueles de quem imitamos as práticas, tá? Então tá aí, versículos 1 e o versículo 2 agora, né? No versículo 2, olha o que ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Note como ele diz: agora, não amanhã, não depois da manhã. Mas aqui, irmãos, tem uma coisa dentro desse ensinamento que os irmãos podem olhar e está muito claro aí. Ele diz assim no versículo 2, 1 João 3:2: amados, agora somos filhos de Deus. Agora veja só, e ainda, olha, já somos, mas ainda tem uma coisa que ainda não está. Já somos, mas ainda não. É uma coisa curiosa essa, né? Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então note bem. Embora eu seja um filho de Deus, embora você seja filho de Deus, você ainda não é aquilo que você haverá de ser. Quando nós seremos, e o que ele fala aqui é em termos de glorificação. Lembra quando Jesus Cristo morreu? Ele morreu e ressuscitou. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Esse corpo glorificado, veja, no primeiro dia da semana que ele ressuscitou, ele adentrou no lugar onde eles estavam reunidos. Veja que agora a parede não segurou esse corpo glorificado. Esse corpo glorificado adentrou o recinto. E a Bíblia diz bem claro que as portas estavam fechadas. Então a matéria já não é um obstáculo ao corpo glorificado. Outra coisa também, nesse corpo glorificado que a Bíblia fala, não precisa mais de comer e nem de beber. Jesus Cristo disse: aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede.
Isso é algo muito claro. Isso não quis dizer que Jesus Cristo não era capaz, por exemplo, de comer ou de beber. Lembra quando ele entrou, que os discípulos estavam incrédulos, até quando ele falou com eles na Galileia? Aí ele disse: olha, vocês têm aí um pão? Cadê um pão? Traz aí um pão, um peixe. Que era para ele comer, para os discípulos verem que aquilo ali não era um fantasma. Então, aquilo não era um fantasma, era o corpo do Senhor Jesus Cristo glorificado. Então, este corpo, irmãos, glorificado, nós ainda não temos. Então, entenda uma coisa: já somos filhos de Deus? Já somos. Já temos esse corpo glorificado? Não, ainda não temos. Por isso nós chamamos já e ainda não. Já somos filhos de Deus, mas ainda não temos o corpo glorificado. Tá certo? Isto vai se concretizar quando Jesus Cristo voltar. Note, isso não vai se concretizar quando você morrer. Por quê? Porque quando você morrer, quando nós morrermos, a nossa alma sai do corpo e o corpo vai para o cemitério, vai ser enterrado. Então eu e você só vamos estar em alma. Abraão até hoje só está com a alma dele. O único assim, que morreu, que ressuscitou com o corpo glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Então, naquele dia, quando ele vier, então essas almas que estão lá descem, entram nos seus corpos, tem um corpo glorificado. E aqui, por favor, não vamos dizer assim: pastor, e aqueles que foram queimados? Aqueles que foram engolidos por tubarão, por peixes, né? Aqueles que foram destruídos? Irmãos, lembra que Jesus Cristo, que Deus disse: haja luz e houve luz? Ele criou tudo a partir do nada. Entende? Então agora está muito mais fácil, porque a molécula dos meus antepassados estão aqui ainda na Terra. Naquela época que ele criou não tinha nada. Então está mais fácil, porque ainda tem alguma coisa. Mas é lógico que o meu corpo vai ser ressuscitado, vai ser glorificado. Então, aqui no versículo 2, entenda isso. Irmãos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Note bem essa palavra, quando. Ele não diz aqui se Ele se manifestar, jogando alguma dúvida. Ele diz quando Ele se manifestar. Por quê? Porque é uma questão de tempo. O Senhor Jesus Cristo, ele está voltando. A igreja primitiva aguardava por Jesus Cristo desde quando Jesus Cristo subiu ao céu. O Paulo, falando aos Tessalonicenses, né? Ele no capítulo 1, 1 Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 9, ele disse assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para que mais? E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então era a praxe da igreja primitiva aguardar o Senhor Jesus Cristo. E aqui o Paulo diz o mesmo. Aliás, o João, né? O João diz o mesmo. Agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, teremos esse corpo glorificado. Sabemos que, note que ele diz, sabemos, é uma coisa conhecida. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Nesse sentido, tá? Corpo glorificado. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Para que os irmãos tenham a certeza dessa glorificação, que já está óbvia, mas eu mostro aí para os irmãos Colossenses 3:4. Colossenses capítulo 3,
versículo 4, que fala disso. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, de novo ele usa a palavra quando, é uma questão só de tempo, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E você pode ver, ele disse isso em 1 João, ele diz isso em Colossenses, ele também diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele também fala dessa glorificação quando ele vier. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 7. Que ele diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Os irmãos podem ver que cada vez que ele fala da vinda de Jesus, ele dá uma informaçãozinha. Ele dá uma informação, ele vai dando uma informação para saber o que vai ter naquele dia, né? Versículo 8: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então aí você vê que eles, os apóstolos, estavam unidos nesse pensamento de quando Jesus Cristo vier, nós seremos glorificados. Quando Ele vier. Então não é uma questão de dúvida, será que Ele vem, será que Ele não vem? Não, a questão aqui é quando Ele vier. Amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos, 20, não sei. Eu sei que quando Ele vier, então nós seremos semelhantes a Ele. E os irmãos podem ver nesse relato de quando Ele vier, os irmãos vão vendo aqui, por exemplo, que Ele deu uma informação de que quando Ele vier, Ele também vai destruir os ímpios. Interessante, quando vier para ser glorificado, mas também Ele vai destruir os ímpios. Então, cada passagem que fala da vida de Jesus, ele dá uma informação a mais para você saber o que vai acontecer naquele dia. Muito bem, agora vamos lá para o versículo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Veja que ele falou da vinda de Jesus Cristo, ele falou de quando Jesus Cristo se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele. Então, o contexto está falando a respeito da vinda de Jesus. E aí, no versículo 3, ele diz assim: e a si mesmo se purifica todo que tem nele esta esperança. Então, qual é a esperança que eu tenho? Bom, a esperança que eu tenho é que Jesus Cristo um dia vai voltar. Qual é a esperança que eu tenho mais? A esperança que eu tenho é que quando Ele voltar, o meu corpo vai ser glorificado. E eu vou ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito a este corpo glorificado, né? Então, Ele está dizendo aqui o seguinte, que aquele que tem nele essa esperança, o que acontece? A si mesmo se purifica. Ou seja, se eu acredito piamente que Jesus está voltando, que eu serei glorificado, então o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar na minha vida me purificar. E esse verbo aqui é o mesmo daquele em termos de se santificar. Eu vou querer separar-me do pecado e me consagrar ao Senhor. Esta é a prova de que eu tenho essa esperança. Como é que você pode olhar para um crente, uma pessoa que diz que é crente, e dizer, olha, aquele ali tem essa esperança? Para quem eu vou dizer isso? Para uma pessoa que está purificando-se a si mesmo. Ele está se afastando do pecado, ele está se consagrando ao Senhor. Por quê? Porque ele tem essa esperança que Jesus um dia vai voltar. E isso é verdade, irmãos.
Uma pessoa que vive a aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele cada vez mais se afasta do pecado, se consagra ao Senhor. Por quê? Porque a vinda dele está aí. Jesus está voltando. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou andando? O que é que eu estou fazendo? Não, ele já está próximo. Vou me purificar, vou me livrar dessas coisas, vou me consagrar mais ao Senhor, vou evitar mais essas coisas aqui. O Senhor está voltando, Ele está voltando. Então, pela expectativa, porque você vive na expectativa da vinda do Senhor, o que é que você faz com a sua vida? Se purifica mais. Né? Lembra, por exemplo, do trabalhador? A Bíblia diz assim: olha, vocês servos, trabalhem até na ausência do patrão, né? Até na ausência do patrão. Ele estando ausente, aí vocês trabalhem mais. Não sejam como aqueles que só trabalham quando tem a presença do patrão. O patrão está aí, olha, o patrão chegou, olha, vamos trabalhar, vamos deixar de conversa. O patrão foi embora. Me diga lá, o que está acontecendo lá? O pessoal começa a conversar, porque o patrão está longe. Quando o patrão chega, aí já todo mundo trabalhando, né? Então note, se eu tenho aquela expectativa que ele está voltando, então eu vou estar mais ativo na obra dele. Se eu disser mesmo assim: eita, Jesus não vem agora não, ixi, ainda vai passar aí 1000 anos para ele voltar. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que pessoas assim, o que eles tendem a fazer? Vão se embriagar, vão dizer: o meu Senhor tarda a voltar, vou aqui me divertir, porque não vai chegar agora não. Quando ele estiver próximo de voltar, aí eu vou endireitar minha vida, vou consertar minha vida. Como assim? Irmãos, esse pensamento é até um pensamento errado, porque preste atenção que a Bíblia diz. Ela diz assim: perto está o Senhor. Ele não está longe. Então, essa mentalidade até de uma pessoa diz: Jesus Cristo está próximo de vir, eu vou me santificar. Ele está longe, não vai chegar agora. Mas você ainda não atentou que dentro de nós está quem? Quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo. Ele não está vendo o que você está fazendo? Ele não está vendo o que você está dizendo, o que você está pensando? Ele está vendo tudo. Então gera uma razão para você o quê? Está se purificando, está saindo daquelas coisas que não agradam a Deus, se consagrando àquelas que agradam a Deus. Então veja que às vezes nós temos um pensamento assim, até errôneo, né? Se eu colocar a vinda de Jesus mais próxima, eu vou me consagrar mais. Se eu colocar mais longe, mas vamos pegar. Você não é um crente? Que você pense que ele venha mais cedo ou mais tarde. Mas o Espírito Santo não está dentro de você? O Espírito Santo não é o Senhor Jesus Cristo? Ele disse: eu vou e voltarei. Voltarei? Como assim voltarei? E eu estarei para sempre convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Como ele está comigo? Através da pessoa do Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias. Então por que eu tenho que viver uma vida pura diante do Senhor? Porque o Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de você. Jesus Cristo está em você. Jesus Cristo está em mim. Ele é o Deus, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Então, independente da vinda do Senhor, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 1000 anos, isso não dá a desculpa para nós vivermos uma vida desordenada. Por quê? Porque Ele está em nós. Não tem aquele corinho das crianças? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Não é? Então, a criança já aprende isso. O que você faz e o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. É isso que acontece conosco. Mas o que ele está colocando aqui para nós é que aquele que tem essa esperança viva, a si mesmo se purifica. E completa aqui: assim como ele é puro. Assim como ele é puro.
Aqui, irmãos, a gente poderia desenvolver essa palavrinha, né? Alguém poderia, assim mesmo se purifica. Como assim se purificar? Como é que eu posso me purificar? É tomando banho 3 vezes ao dia? Vou tirar a roupa suja, vou tomar banho, vou vestir uma roupa limpa e aí eu estou purificado. Não, irmãos. Isso é uma questão de higiene, né? Mas não limpa os seus pecados. Porque uma pessoa pode tomar 3, 4 banhos no dia e ao mesmo tempo viver na prática do pecado. Como é que eu posso me purificar? Que purificação é essa que está falando? Se você olhar para 1 Pedro 1:22, 1 Pedro 1:22, olha que o Pedro ele usa essa linguagem purificar, mas não para corpo ou para vestes, mas ele usa para a alma. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pelo quê? Qual é a água que ele usa aí? Qual é a água? A água que ele usa aí para purificar a alma. O que é que purifica uma água? O que purifica um corpo? Um banho, né? O que é que purifica a alma? Ele diz o que é: pela obediência à verdade. Olha lá. Então eu vou perguntar: os irmãos já se purificaram hoje? Como é que eu posso me purificar? Como que eu me purifico? A alma pela obediência da verdade. Lembra quando Jesus Cristo fez a oração? Porque em cada um desses a gente vai ter a purificação da verdade. Como assim? Olha, irmãos, o texto de João. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 17. Jesus orou dizendo assim: santifica-os, purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como é que nós podemos purificar a nossa alma? Pela obediência à palavra de Deus. Você sabia? Então, às vezes a pessoa pensa que se purificar, vou me purificar dos meus pecados andando de joelho daqui para Fátima. Não. Isso vai doer o joelho, vai maltratar o seu corpo. Não faça isso. Tem algo que é mais difícil de fazer do que isto. Que é o quê? Obedecer à verdade. Irmãos, é muito difícil a obediência. Por que eu digo que é muito difícil a obediência? Porque se fosse fácil, o mundo seria uma maravilha. Não teria desigualdade social, não teria divórcio, não teria filhos desobedientes, porque todos eles eram obedientes, né? Quem ia ser disciplinado? Ninguém. Seria maravilha o mundo. Mas a questão é a desobediência. Nós podemos nos purificar através da obediência. A Bíblia disse, vamos fazer. Cada vez, irmãos, que a Bíblia fala e nós não obedecemos, nós não estamos nos purificando, e sim nos contaminando. Com o quê? Com o pecado. Porque desobediência é pecado, não é? Vamos lá mais agora para o versículo 4. 1 João 3, 4. 1 João 3, 4. Ele continua, e ele agora, os irmãos têm visto na epístola de João, que com João é tipo assim, é o preto no branco. Ou é ou não é. O crente é assim, assim, assim. O incrédulo é assim, assim, assim. Ora, se você diz que é crente e você vive desse jeito, você é um incrédulo. Então ele é muito direto, não tem enganação com ele. Não queira enganar São João, não vai enganar. Ele já coloca aí o teste, né? A prova dos 9 para saber.
E aqui no versículo 4 ele diz isso. Ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado. Note bem que ele usa essa expressão. A gente fica assim pensando, por que ele gosta de usar essa expressão todo aquele? Todo o quê? Porque, veja bem, lá no capítulo 2, aí mesmo em 1 João, capítulo 2, e o versículo 19, o João tinha falado a respeito de um grupo de crentes, de um número determinado de crentes aqui, pessoas que estavam dentro da igreja. Eu não estou falando de regenerado, eu estou falando de pessoas que se nominavam crentes. Para todos os efeitos, eles eram crentes, estavam dentro da igreja. Aí ele diz aqui, 2:19, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Todavia eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a partir daí você vê o São João usando essa expressão, todo aquele. Por quê? Porque no meio da irmandade existia pessoas que se diziam crentes, mas não eram. Eles não eram. E o João, para que os irmãos pudessem identificar os verdadeiros e os falsos, ele diz isso aqui, todo aquele. Então, olhe para uma pessoa que se diz crente. Então, todo aquele que se diz crente, mas pratica o pecado, ele também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é transgressão da lei. Uma outra tradução nesse mesmo versículo diz assim: todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Essa aqui é uma outra tradução. Então, todo aquele que pratica o pecado, note bem que ele fala numa prática. Ele não diz assim, irmãos, todo aquele que peca, tá bom? Ele não diz todo aquele que peca. Tem Bíblias que está dizendo assim, todo aquele que peca, mas essa não é uma boa tradução. E por que não é uma boa tradução? Dê uma olhada no capítulo 1, aí mesmo, 1 João, capítulo 1, e o versículo 8. Versículo 8. Aí você vai ver que se a pessoa fez uma tradução, todo aquele que peca, não é uma boa tradução. Por quê? Porque São João diz assim, versículo 8, 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, quem é que está falando? É São João. Ele tem por aí 95 anos de idade. E ele já nessa idade ainda tem a possibilidade dele pecar? É claro, São João não vivia na prática do pecado, mas ele, por habitar na carne, ele ainda tinha a possibilidade de pecar, seja com o pensamento, seja com as palavras, seja com uma atitude menos correta, mas é pecado. É pecado. Ora, como é que São João, que disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, mentimos, num outro momento ele vai dizer, aquele que comete pecado não é de Deus. Como que ele vai dizer isso? Se ele já disse, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Então, por aí você vê que é a tradução. Tá? Ali, aquela palavra está num particípio, e no grego esse particípio dá a ideia de continuidade, aquele que está fazendo o pecado, aquele que continua na prática do pecado. Então, um crente tem a possibilidade dele pecar? Tem, porque se não tivesse, ele não ia dizer aqui, se dissermos que não temos pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel. Então, isso prova que você tem pecado e eu tenho pecado. E nós devemos confessar os nossos pecados, devemos ser humildes. Por isso, na oração dominical, quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, na oração está o quê? E perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Por que Jesus Cristo coloca isso?
Se o crente não pecasse, ou não teria a possibilidade do crente pecar, Jesus Cristo não teria colocado na oração do Pai Nosso: e perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Então há uma grande diferença na vida do crente. Quem é regenerado? Ele não vive na prática do pecado. Ele peca, pede perdão, continua. Se ele errar, ele pede perdão e continua. E a nossa vida vai ser assim, irmãos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Agora, é claro, essa frase, nós não somos perfeitos, não é uma desculpa para pecar. Ah, mas ninguém é perfeito. Ah, então você vai pecar desenfreadamente. Ninguém é perfeito? Não, não é isso não. A ordem é: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a ordem, é para você não pecar. Então você não tem desculpa de pecar. Ah, não, porque eu sou um pecador. Não, você não tem desculpa para pecar. Errou? Errei. Pede perdão, seja humilde e continue a caminhada. Então aqui, nesse versículo 4, 1 João 3, 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado. Note, é uma pessoa que está na prática do pecado. Ele fez anteontem, ele fez ontem, ele fez hoje, vai fazer amanhã. Ele está numa prática de pecado. Todo aquele que pratica o pecado faz o quê? Transgride a lei. Note bem, a lei de quem é? A lei é de Deus. A lei é de Deus, os mandamentos são de Deus. Agora uma outra pergunta: os mandamentos de Deus são para a raça humana ou só para um grupo de pessoas? Não matarás, é para todos os seres humanos ou só para os que são cristãos? É para toda a raça humana. Não dirás falso testemunho, é para todos. É por isso que, quando amigos meus na escola, né, eles diziam mesmo assim: ah, não, eu não quero me tornar crente, não. Eu digo: mas por quê? O que tem de mal? Olha, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente não pode isso aqui, o crente também não pode. Ah, se eu também for crente, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Eu disse mesmo assim: meu amigo, tu não pode isso agora, independente de tu ser crente ou não. E eu perguntava dele: tu pode matar? Ele disse: não, mas tu não é crente, por que tu não mata? Mata, tu não é crente. Roubar. Tu rouba? Tu gosta de roubar? Não, não vou roubar. Mas por que tu não rouba? Tu não é crente, pode roubar à vontade. Só não pode roubar se é crente. Se é crente não pode roubar, não pode matar. Ora, irmãos, o mandamento é para todos. O crente não pode matar, o incrédulo também. O crente não pode roubar, o incrédulo também. O crente não pode adulterar, o incrédulo também. Só que tem a diferença. Nós vamos para o grupo que quer obedecer os mandamentos. E eles são aqueles que não querem obedecer, mas eles não estão excusados porque não são cristãos. Eles não estão excusados porque não são crentes. O mandamento é para todos. Afinal de contas, naquele grande trono branco, naquele grande trono que Deus vai julgar a raça humana, vai julgar. Ele vai julgar com base no quê? Por que ele vai dizer isso aqui? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade? Calma aí, mas isso aqui é só para os crentes, não é para os incrédulos. Eles estão dispensados disso. Ah, irmão, se isso aí fosse verdade, quem queria ser crente? Todo mundo ia praticar a mesma iniquidade porque está escusado. Não, vocês podem praticar à vontade, que vocês não vão para o inferno. Só se vocês fossem crentes. Aí sim, aí vocês não podiam. Então é uma mentalidade errada que se tem, que o mundo tem, achando que a tua religião não permite isso. Não é a minha religião, é Deus. O mandamento de Deus é para todos, não é só para alguns. Então aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E a lei é de Deus. Então, se uma pessoa ele comete o pecado e transgride a lei, ele é pecador, ele é um iníquo. Não é? Agora, lá em Romanos capítulo 8, os versículos 6 a 8,
Romanos 8, 6 a 8, mostra essa diferença aí. Uma pessoa que não tem Jesus, que não é um regenerado, ele está na sua carne, completamente. Uma pessoa que é regenerada, ele tem o Espírito Santo dentro dele, mas também ele tem a carne. Então ele tem uma luta aqui. Tem o homem interior e o homem exterior. O homem exterior é a carne, o homem interior é o Espírito. E o Paulo diz que os dois são inimigos. Um guerreia contra o outro, né? Um guerreia contra o outro. É por isso que, por exemplo, uma pessoa regenerada e vai dizer assim: ah, não me apetece agora ler as Escrituras. Não, isso aqui é da tua carne. Ah, não me apetece agora ir à igreja. Isso aí é da tua carne. O Paulo disse: no meu espírito eu tenho prazer na lei de Deus, mas na minha carne eu não tenho prazer. A minha carne não quer isso. E você pode ver até hoje, você já convertido, já regenerado, você pode ficar 3 horas assistindo um filme, uma novela, uma partida de futebol, sai de um time e vai para o outro, tem diversos, ou outras coisas, não só isso, outras coisas, que apetece mais a carne. Agora é difícil ficar 3 horas lendo a Bíblia, é difícil ficar 10 minutos orando. Em oração, 10 minutos, e isso daí era nada, né? A pessoa pode passar meia hora, 1 hora, já pensou? Jesus Cristo, ele subiu ao monte, ficou lá orando, e a Bíblia diz que ele orou a noite inteira. Pare um pouquinho. Já teve alguma vez na sua vida de crente que você passou a noite inteira orando? Ou já teve uma tarde inteira que você orou? Vamos diminuir. Já teve umas 5 horas que orou? Meia hora? Veja, irmãos, que a nossa carne para essas coisas é fraca. Nós passamos muito tempo em outras coisas, menos nisso. Ler Bíblia, orar, meditar nas coisas do alto. A carne me impede. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse o quê? Esmurro a minha carne, para não dar aquilo que ela quer. Então, às vezes você se engana, você diz: ah, mas eu não quero fazer tal coisa. E geralmente eu digo assim: você espiritual ou você é a sua carne? A sua carne eu acredito, não quer mesmo, não. O seu espírito sim, mas a sua carne não. A nossa carne, a Bíblia diz, irmãos, é inimiga de Deus. Olha aí, Romanos 8, 6. Porque o pendor, esse pendor é inclinação, tá bom? A inclinação. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. 7. Por isso, o pendor, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Daí você vê a resistência de um incrédulo de vir à igreja. Daí você vê a resistência, né? Vamos ver aqui, vamos aqui assistir uma partida de futebol, vamos assistir aqui um show, vamos assistir o que você quiser. Vamos lá, vamos ali na igreja. Só é 1 horinha, só 1 hora. Mas porque não é do gosto, parece uma eternidade, irmão. Não acaba nunca, não. Aí esse culto vai acabar, mas puxa vida, olha, está demorando que só. Isso não vai passar hoje. Vai já anoitecer, não vou conseguir fazer nada. Porque a carne não gosta disso. Tudo que você não gosta, demora muito. É ou não é verdade? Mas do que você gosta, vai rapidinho, né? Vai rápido, passa rápido. Entenda, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso ele diz que todo aquele que pratica o pecado, ele também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando o João, ele fala todo aquele, ele diz para nós olharmos dentro da congregação, todo aquele.
que pratica. Então, tem alguém que está na prática, é uma coisa. É para a gente duvidar, será que é crente? A gente não vai dizer assim, olha, ele diz que é crente e já aceitou Jesus, e agora ele disse que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora ele está fazendo o que ele quiser. Essa pessoa está enganado. Tem muita gente, irmãos, que está indo para o inferno achando que já foi salvo. Eu já aceitei Jesus como pastor, eu já fui batizado lá na igreja, agora eu estou salvo. Aí ele bagunça com a vida, ele bebe, ele faz tudo, porque ele não perde a salvação dele, porque ele está acreditando, ele está vendo e depositando a esperança dele naquela confissão, mas ele está redondamente enganado. Porque se alguma coisa acontecer de fato na vida dele, ele não vai querer viver no pecado. É isso que às vezes nós não atentamos para isso. Veja, por exemplo, no versículo 5, aí mesmo, 1 João 3, 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Por isso, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, quando uma pessoa diz, eu aceitei Jesus, sou batizado, aí você olha e ele começa a bagunçar com a vida. A dizer, esse daí não... No nosso lado a gente diz, esse daí nunca foi regenerado. É assim que a gente diz. Note como João usa a mesma linguagem. O João diz assim, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, olha como ele coloca no passado. Ele diz, não o viu, é lá no passado. Nem o conheceu, é lá no passado. Ou seja, ele atribui aqui aquele dia lá da regeneração, aquele dia lá que aceitou Jesus. Essa pessoa que vive pecando, essa pessoa nunca viu Jesus, nunca o conheceu. Ele aceitou de boca, ele tomou um banho lá na piscina da igreja, mas regenerado? Viveu mesmo para Deus? Não. Então, você nota aqui, pela expressão que João usa, o João não diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando perdeu a salvação. Ele não diz isso não. Ele não está dizendo que uma pessoa que vive pecando perde a salvação. Não, ele não fala disso. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que vive pecando nunca o viu, nunca o conheceu. Então note que sempre a prova dos 9 está naquele dia que você aceitou Jesus. Se naquele dia que você aceitou Jesus, você foi de fato regenerado, qual é a prova? Você não vive na prática do pecado. Você não vive na prática do pecado. Se você viver na prática do pecado, o João explica, você não o viu, você não o conheceu. Porque se você tivesse visto, se você tivesse conhecido, você não praticaria, você não viveria na prática do pecado. Então note que tudo, irmãos, tem a ver com o dia que você aceitou Jesus. O que é que prova que você foi regenerado de fato naquele dia? É que você não vive mais na prática do pecado. Veja, eu não estou dizendo que você não peca. Davi pecou, Moisés pecou. Eram regenerados? Eram. Davi mandou matar. Era regenerado? Era. Fez uma coisa absurda? Fez. Mas ele não continuou no adultério. Ele não continuou mandando matar os maridos das mulheres. Não, foi algo pontual que ele fez. Como qualquer um de nós aqui, irmãos, podemos fazer. No sentido de possibilidade. Se eu não orar, se eu não vigiar. Se você não orar, se você não vigiar, você é capaz de adulterar como Davi. Você é capaz de matar como Davi. Mas isso não quer dizer que você perdeu a sua salvação. Porque no caso de Davi, ele pediu perdão e abandonou.
uma pessoa que é regenerada, embora que ele caia no pecado, ele não vai permanecer no pecado, ele vai pedir perdão, vai passar isso para trás e vai andar para frente. Ele não vai viver na prática do pecado. O que a Bíblia está falando aqui, irmãos, é uma vivência, é um convívio, é uma prática. É hoje, amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Já teve pessoas que me perguntaram: pastor, o fulano de tal, olha, ele deixou a igreja em 1999. Desde lá deixou a igreja, não assiste mais em canto nenhum, está na vida dele, né? Faz aqui, acolá, não quer saber mais de igreja, de irmão, não quer saber de nada. Só quer viver na vida dele mesmo. Olha, irmãos, isso já se constitui um pecado, né? Porque a Bíblia diz: não deixeis de vos congregar. Já são 20 anos, 24 anos, você se congrega, é um pecado ali já. É uma prática já? Já é uma prática. Nem sei o que faz. E fora o que faz, é uma prática já. Eu posso dizer que uma pessoa dessa é regenerado? Irmãos, eu não posso ir contra as Sagradas Escrituras. Ah, mas ele aceitou Jesus. Sim, ele disse que aceitou. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 7, o tão famoso que nós já temos lido várias vezes. Note, Mateus 7, 22. Onde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele declara e ele afirma que isso há assim de existir. Mateus 7, 22. Muitos, ele não fala de poucos, ele fala de muitos. Naquele dia hão de dizer-me. É muita coragem, irmãos. Esse pessoal aqui tem muita coragem. Tem muita coragem ou não conhece doutrina. Deve não conhecer doutrina. Eles não conheciam doutrina, não. Pela prática deles, não conheciam doutrina. Porque a pessoa já sabe, Jesus é onisciente, sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que os perversos vão dar conta de toda palavra frívola que disseram. Irmãos, uma pessoa, quantas palavras ele não diz numa semana? Imagina a vida toda da pessoa. Isso não só um. Desde Adão até o último, uma pessoa vai dar conta de cada palavra maldita, mal que ele disse. Esse Deus é um supercomputador, né? Ele sabe o momento, a hora, a circunstância que você falou. Tudo. Tudo. Ele é onisciente. É uma sabedoria que passa, irmão. Esse pessoal que vai até ele não sabe disso. Porque eles têm a coragem ou a ignorância de chegar e dizer assim: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente. Olha o que ele diz: nunca vos conheci. Olha como ele faz assim, tipo assim, o inverso. O inverso. O que é que ele diz? Aquele que diz, né? Aquele que, como ele é? Todo aquele que permanece dele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. E agora Jesus Cristo diz, note que sempre, irmãos, vai lá no início. Tanto Jesus Cristo, ele não fala aqui, olha, eu conheci vocês um tempo, aí vocês saíram da igreja, eu não conheço vocês mais. Ele não diz isso. Ele diz, eu nunca te conheci, nem naquele tempo que tu estava dentro da igreja. A mesma coisa ele também está falando aqui. Todo aquele que vive pecando não o viu lá atrás, nem o conheceu. Então não existe de forma nenhuma que a pessoa perdeu a salvação. Qual é? A pessoa nunca ganhou. Ele não está dizendo que ele não aceitou Jesus na igreja. Ele aceitou, ele foi batizado. Mas eu pergunto, ele foi regenerado? Teve uma regeneração? Ah, pastor, mas ele orava muito bem dentro da igreja. Eu já vi isso mesmo, irmãos. Ó Senhor, tu que estás entre os teus querubins. Eita, é uma oração que você fica, rapaz, esse irmão aí está em contato mesmo com as alturas. E pregava. Mas está aqui, irmãos.
Jesus está dizendo que tem pessoa que vai chegar naquele dia e vai ter a coragem de dizer que expeliu o demônio, profetizou e fez muitos milagres. Puxa, tá aí, eu conheci aquele irmão, ele fazia isso, fazia aquilo. Jesus chega e diz: eu nunca te conheci. Era para Jesus dizer o quê? Eu te conheci um dia, hoje não te conheço mais. Eu estava contigo quando tu expeliu o demônio, mas aí depois tu se desviou. Jesus não diz isso, irmãos. Jesus diz: eu nunca te conheci. É isso que ele diz. E se ele conheceu um dia e depois essa pessoa se desviou, então Jesus mentiu. Porque Jesus tinha que dizer: eu te conheci um dia, meu camarada, só que você se desviou. Mas Jesus não diz isso. Ele diz: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é a mesma coisa que o João está dizendo aqui. Versículo 6, para terminarmos. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então nós temos que olhar bem para nossas vidas. Ele diz: agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que não continuam na prática do pecado. Se você continua na prática do pecado, você nunca o viu e nunca o conheceu. A mesma coisa o João vai dizer lá na frente. Ele vai dizer assim: como é que você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão? Se você odeia o seu irmão, você ainda permanece na morte. Note bem que ele diz: permanece na morte. Por que diz permanece na morte? Porque uma pessoa que não tinha Jesus estava morto nos delitos e pecados. Mas quando ele foi regenerado, ele reviveu. Ele reviveu. Mas uma pessoa que continuou, ele está na igreja, continua na igreja, ele se faz de crente, mas ele nunca nasceu de novo, ele permanece na morte. Então aquele que não ama o seu irmão está ainda morto, ainda permanece na morte, ou seja, não foi regenerado. Você pode ver, irmãos, sempre é aqui no início. O que faz a diferença do verdadeiro crente e do falso é o início. Se ele foi realmente regenerado, ele não vive na prática do pecado. Se ele não foi verdadeiramente regenerado, ele vive na prática do pecado. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra e quão realista ela é, Senhor, quão direta ela é com respeito a esses assuntos. Obrigado, Senhor, porque agora somos de fato filho de Deus. Mas ainda, Senhor, não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando o Senhor se manifestar, nós seremos semelhantes a Ti. Ó Pai Celeste, nos ajuda nessa nova semana, a cada um dos irmãos aqui, nos seus trabalhos, nos seus afazeres. Guarda, livra, Senhor, do mal e que possamos sempre crescer na graça e no conhecimento da Tua pessoa, para a honra e glória de Deus Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.